Tem uma palavra que manda, que reina, que coordena tudo isso aqui. Essa palavra é consistência. Consistência. Se você não fizer isso aqui todo santo dia, não vai dar certo. Se você não fizer isso aqui todo santo dia, seu... Nessa live aqui, eu vou te ensinar a melhorar o seu vocabulário para o teste do IELTS. Nessa live aqui de hoje, eu vou fazer com vocês, vou ensinar para vocês, na verdade, algumas técnicas para você poder melhorar o seu vocabulário para o IELTS. Se você me viu falando aí nas aulas anteriores que a gente já fez, da famosa exposição guiada, pois é, chegou o seu momento, porque hoje eu vou te ensinar a exposição guiada em relação ao vocabulário, em relação ao reading. Como que você vai fazer para poder ficar exposto ao idioma e melhorar o seu vocabulário para o teste do IELTS, tá? Tô vendo ali o pessoal já dando bom dia, cumprimentando. Seja muito bem-vindo aqui, tá? Vamos lá, vamos embora aqui para a gente poder aprender a fazer essa famosa exposição guiada aqui em relação ao seu reading. Vamos lá. Primeiro, eu tenho que falar com você o seguinte. As pessoas confundem muito quando falam assim, eu quero melhorar meu vocabulário para o IELTS, com melhorar o vocabulário e saber palavras avançadas. Presta atenção numa coisa aqui. O seu examinador, ele até está esperando que você leve palavras avançadas na hora do seu teste. Se você viu ontem a live que eu fiz de simulados de speaking, né? Eu falei um pouco sobre isso lá. Seu examinador espera que você realmente fale palavras avançadas na hora do seu teste do speaking e ele espera que você escreva palavras avançadas na hora do seu writing. Isso é verdade. Tem um critério inteiro do seu teste do speaking e do writing que é vocabulário. Mas, preste atenção aqui, mais importante que aprender palavras avançadas é você aprender a ter um comando avançado do seu vocabulário. Vê se faz sentido isso aqui para você, ó. Ao invés de você focar primeiro em aprender palavras avançadas, você tem que focar primeiro em ter um comando avançado do seu vocabulário. O que é um comando avançado do vocabulário? É você ser capaz de usar o vocabulário que você tem, mesmo que ele seja básico, de uma forma mais avançada. Faz sentido isso aqui para vocês? Vou te dar um exemplo. Vamos supor que eu vou te convidar para uma aula que eu vou fazer. Aí eu chego aqui com você e falo assim, aqui, bora ali assistir uma aula que eu vou fazer agora sobre como melhorar o vocabulário. Tá errado? Não. Não tem nada errado aqui. Mas você não concorda que isso é uma maneira bem informal de se dizer e bem simples? É diferente de eu chegar para você e falar assim, deixa eu ver algum nome aqui, falar assim, ô Mariana, eu posso te convidar para uma aula que eu vou fazer agora há pouco sobre como desenvolver e melhorar o seu vocabulário? Não é diferente? Eu não falei nada avançado. Não tem nenhuma palavra avançada aqui. Só que a forma que você constrói a frase é diferente. Conseguem perceber essa diferença aqui? Então, olhar para a palavra avançada não é a primeira coisa que você tem que fazer na hora de pensar em vocabulário para o teste do IELTS. Não é. Para com isso, tá? O que você tem que fazer aqui é, primeiro, desenvolver o seu vocabulário, acumulando palavras e fortalecendo o seu vocabulário, para você conseguir ter esse comando do seu vocabulário, e aí sim você começa a olhar para outras palavras. Isso sim é importante você fazer aqui. Não dá para você... Eu falo muito essa palavra aqui, né? Não dá essa frase. Não dá para você melhorar aquilo que você não faz. Não tem como. Como que você quer melhorar o vocabulário que você nem tem? Não dá para você melhorar aquilo que você não faz. Se você não está todo dia, constantemente, trabalhando no seu vocabulário para você cada vez acumular mais palavras, saber mais palavras, fortalecer o seu vocabulário, como que você quer melhorar o seu vocabulário? Para com isso, essa ideia é errada, tá? Então vamos lá. Por que é importante você aprender a melhorar o seu vocabulário para o IELTS? Olha o título dessa aula aqui que eu estou ensinando você. Essa aula aqui não é como melhorar seu vocabulário em inglês. Não é. O título dessa aula aqui é como melhorar o seu vocabulário para o IELTS. É diferente. E você vai ver aqui comigo daqui a pouco. Por que você tem que preocupar
em melhorar o vocabulário para o IELTS, com essas técnicas que eu vou te ensinar aqui nessa aula de hoje. Bem direto e objetivo, eu falei isso agora há pouco. No seu teste do speaking e no seu teste do writing, um critério inteiro é de vocabulário. Vocês viram comigo ontem eu fiz lá uma live de aquecimento que era o que ninguém te ensina sobre o teste do IELTS, que são os critérios que seu examinador está analisando de você na hora da prova. E dentro desses critérios, vocês viram que lá no speaking, lá no writing, tem um critério que chama Lexical Resource, que é o seu vocabulário, o quanto você consegue usar do vocabulário, o quanto você conhece de vocabulário, o quão profundo é o seu vocabulário, se você consegue usar as palavras com flexibilidade, se você conhece idiom, se você conhece slang. Um critério inteiro é sobre o vocabulário. Então, objetivamente, você tem que pegar um tempo e dedicar a melhorar o seu vocabulário para o IELTS, porque você vai melhorar a sua performance no teste. Simples assim. Simples assim. Você não tem saída. Não existe outra coisa para você fazer em termos de vocabulário para o IELTS. Se você vai fazer o teste do IELTS, você tem que melhorar o seu vocabulário para o IELTS. Independentemente do seu nível, tá? Isso aqui que eu tô falando serve para quem tá no zero. Se você nasceu agora, vai começar a aprender inglês, isso serve para você. Serve para quem tá no básico, serve para quem tá no intermediário e serve mais ainda para quem tá no avançado. Tudo isso aqui que eu vou falar, tá? Se você vai fazer o teste do IELTS, você não tem escapatória. Você não tem escapatória. Você tem que passar por isso aqui, tá? Vamos lá. E o que acontece quando você não melhora o seu vocabulário pro IELTS? A Janinha falando ali, ó, ou vai, ou vai. Exatamente, você não tem outra coisa para fazer não, né? Ó, o que acontece quando você não se preocupa em melhorar o seu vocabulário, tá? Ah, gente, e só para falar com vocês, se vocês forem tendo dúvidas, fiquem à vontade para ir escrevendo as dúvidas aqui na live, né? Obviamente, se você está assistindo pelo YouTube, você pode escrever nos comentários aí, que eu ou minha equipe vamos te responder depois. Mas você que está aqui comigo ao vivo no Instagram, sinta-se à vontade para escrever suas dúvidas aí, tá? Que eu vou respondendo você aqui durante a live. E aí, o que acontece se você não tira esse tempo para você olhar para essa construção de vocabulário e de melhora de vocabulário? O que acontece? Se você não cuida do seu vocabulário, você vai ficar com um vocabulário pobre. O que é um vocabulário pobre? Tem um tempo já eu fiz uma aula, eu falei exatamente isso. Que você, se você não cuida disso, vai desenvolver um vocabulário pobre. Aí alguém falou assim, tem problema ser pobre? Pelo amor de Deus, gente. Isso é um comentário, assim, ignorante, no sentido de desconhecer as coisas. Eu tô falando que um vocabulário pobre é aquele vocabulário com poucos recursos. E na hora do teste do IELTS, o que você quer? Você quer chegar lá e ter poucos recursos para você falar para o seu examinador? É isso que você quer? Ou você quer chegar lá e demonstrar que o seu vocabulário é vasto, que você tem um vocabulário profundo, que você sabe utilizar o seu vocabulário em contextos diferentes e pegar uma nota maior? O que você quer? Entende? Então para com isso. Ai, vocabulário pobre. Não pode falar pobre agora, pelo amor de Deus. Para com isso. Vocabulário pobre é ruim para o teste do IELTS. Ponto. É ruim. Sabe por quê? Se você tem um vocabulário pobre, um vocabulário com poucos recursos, sabe o que vai acontecer? Você vai começar a repetir palavras, você vai começar a usar palavras muito simples, você vai começar a formar frases muito simples. Adivinha o que vai acontecer com a sua nota? Pau! É óbvio, vai lá para baixo, porque o seu examinador espera que você demonstre o quão vasto é o seu vocabulário, o quão profundo é o seu vocabulário, o que você consegue fazer com ele, tá? Então, tire um tempo para fazer isso aqui. Você não pode ir para o teste do IELTS sem ter cuidado do seu vocabulário. Você não pode fazer isso. Alô, Marie falando, leigo no próprio idioma. É a mesma coisa em português. Se o seu vocabulário é pobre, você tem conhecimento de poucas palavras. Você não consegue se expressar com a precisão que você quer, porque você está repetindo muito, ou você está usando palavras muito simples, estruturas muito simples. Entende? Então, você tem que parar um tempo e cuidar disso aqui. Porque aí, quando você desenvolve o seu vocabulário, acontece outras coisas. Quando você toma atitude contrária, quando você desenvolve o seu vocabulário. Sabe o que acontece? Ele causa um efeito em todas as outras habilidades do idioma. Ele repercute em todas as outras habilidades. Sabe por quê? Lá no listening, você vai ver que você vai começar a entender mais. Você está lá ouvindo e aí, de repente, você está começando a entender mais. Porque agora você sabe mais palavras.
lá no reading, quando você estiver lendo, você também vai começar a ler melhor, porque agora você consegue entender mais. Lá na hora de escrever, o que você acha que vai acontecer com a sua escrita? Vai melhorar ou vai piorar? Vai melhorar muito se você dedica isso aqui, porque agora você consegue escrever mais palavras, você consegue escrever mais frases e frases cada vez melhores. E a mesma coisa acontece lá na hora do speaking. Você vai ser capaz de falar melhor para o seu examinador e com o seu examinador, tá? É uma entrevista, você vai estar ali cara a cara com o seu examinador. Aí ele te faz uma pergunta, você vai ter um vocabulário melhor para você poder falar, beleza? Então, tira esse tempo, já coloca na sua cabeça que isso é algo que você tem que fazer, beleza? Durante a sua preparação. E aí, vamos lá. Uma coisa que eu tenho que falar aqui, ó. Mas, Simon, tá bom, você falou aí que é diferente estudar vocabulário geral, vocabulário... Opa! Você falou aí que é diferente estudar vocabulário de estudar vocabulário pro IELTS. Mas será que não é melhor eu estudar um vocabulário geral primeiro, para depois eu começar a estudar pro IELTS? O que vocês acham? Escreve aqui a sua opinião, me deixa saber. Você que está aqui na live, escreve para mim. O que você acha? Você acha que é melhor estudar primeiro um vocabulário de inglês geral para depois ir para o IELTS ou já começar estudando para o IELTS? O que você acha? O que você acha? Essa pergunta é muito simples de responder, tá? Essa pergunta é muito simples de responder. Ó, a Vanessa já está falando ali, ó. Acha melhor começar já focado no IELTS. O Ericles também ali, ó. Melhor no estudo direcionado para o IELTS. V. Brusadelli, também focar no IELTS. Pois é, a resposta é muito simples. Sabe qual que é a minha resposta? Minha resposta é com uma outra pergunta. Você vai fazer o teste do IELTS? Se você falar, vou fazer o teste do IELTS, pronto, acabou. É melhor que você estude focado para o IELTS. Ponto. Melhor que você já estude para o teste. Porque aí, a sua jornada, a sua preparação, ela vai contemplar a exposição guiada. Eu vou te ensinar aqui hoje como que faz a exposição guiada em relação à leitura, em relação ao reading, né, para você melhorar seu vocabulário. Você vai contemplar o treino de técnicas. Aí você está no caminho certo, porque você já está aprendendo inglês focado no IELTS, tá? A Mônica, eu sou zero, o que faço, Jesus? Chega a chorar. Bom, primeira coisa, chorar não vai melhorar o inglês. É triste? É triste, mas você vai fazer o que em relação a isso? Entende? A gente tem que tomar atitudes. Isso aqui que eu vou ensinar para você hoje já é uma atitude que muda muito o seu vocabulário em inglês. Você pode ter nascido hoje e foi começar a estudar inglês, mesmo que você esteja no zero. Isso aqui vai servir para você, tá? Vamos lá. Qual que é o momento para você começar a olhar para o estudo de vocabulário, para você melhorar o seu vocabulário? Qual que é o momento? O momento é quando você começar a se preparar. Ah, tá, eu decidi hoje que eu vou fazer o IELTS, então começa agora? Sim, sim. Você vai começar aplicando essas técnicas aqui que eu vou te ensinar hoje, agora. Não é amanhã, não é depois de amanhã, não é semana que vem, não. É agora. Você já começa na hora. Por quê? Aí você vai não só ficar tentando desenvolver palavras avançadas para usar na hora da prova, mas sim desenvolver o seu vocabulário como um todo. Isso é muito importante, beleza? E antes de eu começar falando das técnicas, eu tenho que falar uma coisa importantíssima aqui, ó, que é o que eu mais vejo as pessoas errando na hora de fazer isso aqui. Ela fala, beleza, então eu já entendi que eu tenho que melhorar o meu vocabulário focado para o IELTS. Beleza, vou fazer. Aí, isso aqui são os dois erros que eu mais vejo as pessoas fazendo. Primeiro de todos, ler lista de palavras. Ou então, lista de palavras avançadas. Já fez isso? Comenta aqui pra mim se você já fez isso, você que tá aqui no Instagram. Pode comentar, eu já fiz lá atrás, quando eu não sabia o que fazer. Eu já fiz isso. Pegava lista de palavras, ou lista de palavras avançadas, e ficava ali olhando. Você já fez isso? Fala aqui. Escreve aqui pra mim. Para eu saber se você já fez isso daí. De pegar a lista de palavras para poder tentar estudar e melhorar o seu vocabulário. Ó, a Mônica já falando ali, ó. Yes, a Débora também, eu já fiz, já tá até rindo ali, ó. Isso aqui é muito comum, olha lá. A Lua Mazaki, já falou ali, já fez também. Isso é muito comum. Qual que é o problema de você fazer isso? Pegar a lista de vocabulário para poder estudar. Se você já pegou uma lista, você sabe que a lista tem lá, sei lá, 40 palavras. Na hora que você acabou de ler a 40, você já esqueceu 38. Não é assim?
Você esquece. Por quê? Porque você está aprendendo a palavra fora do contexto. Porque você está aprendendo muita palavra de uma vez. Então, isso não vai funcionar. Isso não vai funcionar. Você pegar listas de palavras, esquece. Isso não dá certo, tá? O segundo erro que eu vejo o pessoal fazendo é não fazer a exposição guiada. Esse é um erro gravíssimo. Esse é um erro muito, muito grave. Por quê? Se você não faz a exposição guiada, igual eu vou te ensinar aqui hoje, você não vai melhorar de forma efetiva. Você até tem alguma melhora, mas não é uma melhora duradoura e efetiva, tá? Então, 2 erros. Ficar lendo lista de palavra e não fazer exposição guiada. Se você fica lendo lista de palavras, é a mesma coisa que você abrir um... Cadê? Eu não tenho aqui, né? Você abrir um dicionário. Se você abrir um dicionário e ler, funciona. Você vai lembrar ali uma palavra, 2, depois de 2 horas que você leu aquilo lá, tá? Então, cuidado com isso aí para você não cair aqui. Eu vou ensinar para vocês hoje uma das partes mais importantes do método, que é a exposição guiada, em relação ao reading, tá? A exposição guiada, ela vai abranger a sua base ali, mas eu vou começar a falar com você hoje sobre a parte do vocabulário, né? Como que você vai trabalhar ela aqui, beleza? Vamos lá. O que você vai fazer? A exposição guiada, para que ela serve? A exposição guiada, ela serve para construir o seu arcabouço linguístico. Simon, o que foi que você falou aí? Arcabouço linguístico. O que é isso, arcabouço linguístico? Arcabouço é todo o conjunto de ideias, de palavras, de estruturas que você tem à sua disposição para poder usar na hora da prova. Isso é o seu arcabouço, é tudo que você conhece e consegue utilizar, tá? E aí, eu vou te ensinar a trabalhar hoje aqui e vou te falar como que você vai fazer. Você vai precisar de alguma coisa para você conseguir fazer a exposição guiada do jeito que eu vou te mostrar aqui. Você vai precisar de livros em inglês. Ah, Simon, mas eu não sei que livro eu leio. Calma, que no final dessa aula aqui eu vou te indicar uns livros. Ah, Simon, mas eu não tenho livro. Calma, que eu vou te falar como que você vai fazer para achar livro. Você vir com essa desculpinha de que, eu não tenho livro. Isso é desculpa. Você tem que falar, Simon, eu não quero fazer. Porque eu vou te mostrar que se você quiser, não tem desculpa. Você vai achar centenas de livros gratuitos para você fazer. Então esse negócio de, não tem livro, é mentira. Você não quer fazer. Eu vou te mostrar lá no final. Primeiro eu vou te explicar tudo, como que você faz, e lá no final eu vou te dar indicação de livros e como que você faz para achar livro de graça. Beleza? Vou indicar lá no final da aula. Bom, e como que você organiza isso? A primeira coisa que você precisa é montar uma rotina, tá? Você já tem uma rotina de estudos? Se você não tem uma rotina de estudos, você precisa ter, tá? Se ninguém nunca te falou isso, eu estou falando. Você vai precisar de uma rotina de estudos para o IELTS. Por quê? Rotina não é só você fazer a mesma coisa todo dia. Isso não é rotina. Para o teste do IELTS, rotina é uma estrutura de ações organizadas no tempo. Estrutura de ações organizadas no tempo. O que isso significa? Significa que você vai ter que programar, você vai ter que sentar, olha, qual horário eu tenho livre no meu dia? Eu tenho a parte da manhã ali, 1 hora. Depois de noite eu tenho meia hora. Você vai ter que sentar e descobrir isso. Vai ter uma aula do aquecimento mais pra frente que eu vou ensinar vocês a fazer uma rotina, mas eu só tô já falando aqui que você vai precisar criar uma. Aí, vamos supor aqui, eu vou tomar por base uma rotina aqui, considerando que você tem 1h30 para dedicar aqui pro vocabulário, pro reading, tá? Pode ser uma rotina de 1 hora, pode ser uma rotina de meia hora, não interessa. Eu tô pegando um exemplo de uma rotina de 1h30 pra gente poder trabalhar aqui. Beleza? Tranquilo. Qual que é o segundo passo? O segundo passo agora é aplicar 2 técnicas. E essas técnicas, se você tá aqui assistindo a aula e tá com um caderno, tá anotando, eu recomendo que você anote, porque você vai fazer isso aqui e isso é importante, tá? Quais são as 2 técnicas que você tem que aplicar? É a técnica do bombardeio e a técnica do resgate. Anota aí. Bombardeio e resgate. Vou te explicar. Como que eu cheguei nessa ideia, né? O que é isso? Bombardeio, resgate? Como que eu cheguei nessa ideia? Quando eu estava lá atrás me preparando para o IELTS, eu tive a sorte de ter um mentor que ele era um especialista em fonética e ele trabalhava no serviço de inteligência
da coroa britânica. Ele trabalhava no Serviço de Inteligência Britânico. E ele era especializado na parte de línguas. Ele ajudava outras pessoas do serviço, da agência, a desenvolver o idioma deles para poder fazer missões. E aí ele falava assim comigo, ó, You have to bombard your brain. You have to bombard your brain. O que é isso? Você tem que bombardear o seu cérebro. Ele falava assim para mim. E o que é essa técnica do bombardeio? É isso mesmo. Você vai expor o seu cérebro a um conteúdo em inglês, tá? Nesse caso aqui, a gente vai fazer o bombardeio do reading. Vou te explicar como que você vai fazer. Quando você estiver lendo, você está bombardeando o seu cérebro com conteúdo, tá? Você está bombardeando o seu cérebro ali com informações que você está recebendo. Aí você fala assim, mas Simon, eu não sei ler, comecei agora do zero. Calma, que você vai ver como que você vai fazer aqui, que eu vou te explicar passo a passo como que você vai aplicar essa técnica aqui. Presta atenção. Durante o bombardeio, o que é o bombardeio? Você ficar exposto à leitura, né? O bombardeio do reading, você ficar exposto à leitura. Durante o bombardeio, você só tem uma coisa para fazer. Presta atenção. Essa coisa é ler marcando as palavras que você não sabe. Olha o que eu falei. Ler marcando as palavras que você não sabe. Eu falei para você parar para olhar o significado das palavras? Não. Eu só falei que você tem que ler marcando as palavras que você não sabe. Só isso. Anote que você vai fazer errado depois. Só leia marcando as palavras. Ah, Simon, mas eu não sei nenhuma palavra. Então marque todas. Como que você vai marcar? Você vai sublinhar a palavra. Deixa eu ver se eu tenho um livro aqui, ó. Tem um livro aqui perto de mim, ó. Que é esse aqui, ó. De jiu-jitsu, né? Você vai pegar e aí você vai abrir lá. Página 1, você vai abrir. Aí você vai começar. These are the... Ixi, não sei o que é these. Aí você vai pegar um lápis ou uma caneta e você vai sublinhar aquela palavra. Ah, Simon, eu não gosto de sublinhar e de riscar meu livro. Para com essa frescura. Você vai ter que riscar. Você vai ter que marcar aquela palavra de alguma forma. Ou então você vai ter um trabalho dobrado de arrumar um caderno para anotar as palavras que você está lendo e você não sabe. Para de frescura. Vai lá e marca o negócio. É a técnica para você aprender. Aí você vai marcando. These, não sei o que é. Sublinha a palavra. Aí continua. These are the fundamental. Ixi, não sei o que é fundamental. Vai lá e sublinha a palavra. E continua lendo. Só isso. Só isso. Você não vai parar para fazer isso aqui, ó. These are... Ixi, o que é these? Espera aí. Aí você vai lá, pega um celular. Ah, these é isso. Entendi. Aí você continua. Você não vai fazer isso. Sabe por quê? 1, 2 ou 3 vezes, você vai olhar certinho a palavra e voltar para a leitura. Só que vai chegar um momento que você vai estar lá no celular olhando o significado, aí vai chegar uma notificação lá no seu Instagram. Ó, fulano me respondeu, deixa eu lá responder ele. Aí você vai responder. Quando você vê, você já está lá uma meia hora no Instagram rolando Reels lá. Não é assim que acontece? Eu sei que é assim, porque eu também já passei por esse momento. Então, quando você estiver fazendo o bombardeio, você só vai ler e marcar as palavras que você não sabe. Deviane Fabíola, quem é iniciante, como vai entender ler um livro? Deviane, é exatamente, Deviane, né? Exatamente o que eu tô falando. Na hora do bombardeio, você não tem que preocupar com entender. Você só tem que preocupar com ler mecanicamente as palavras. Você vai ler. Ó, tá aqui, ó. J-I-U, Gil. J-I-T-S-U, Jitsu. Não interessa que você não sabe o que é jiu-jitsu. Você só tem que ler e marcar essa palavra se você não souber. Eu vou explicar a outra técnica aqui para você voltar e aprender o que é. Eu tô te ensinando hoje como que você vai ler. Mesmo que você tenha no zero. No zero. Isso aqui serve para todo mundo, tá? São 2 momentos. O momento do bombardeio e o outro momento. No bombardeio, você vai fazer só isso. Ler e marcar a palavra que você não sabe. Nada mais. Seu objetivo aqui não é entender. Seu objetivo é só ficar exposto naquilo ali. Pensa aqui comigo, um bombardeio na guerra. Na hora do bombardeio na guerra, a pessoa tá lá de baixo. Você tá preocupado com alguma outra coisa a não ser sobreviver? Não.
Então, no bombardeio, você só tem que se preocupar com ficar ali. Só. Terminou o momento do bombardeio? Ah, sabe como é que eu sei quando eu terminei o momento? Eu vou falar depois, considerando aquela rotina lá de 1h30. Mas, acabou o momento do bombardeio, cai em VTG. Palavra sem saber pronunciar. Você não vai preocupar com pronúncia nenhuma agora. Não é hora de preocupar com pronúncia. Tá? A única preocupação da sua vida durante o bombardeio é ler e marcar a palavra que você não sabe. Essa é a técnica, tá? Depois disso, você vai aplicar a segunda técnica. A segunda técnica é a técnica do resgate. E aí eu vou te ensinar como que funciona o resgate. O resgate, imagina lá na guerra, teve o bombardeio, bombardeou o lugar lá. Não tem que ter depois uma equipe que vai resgatar quem sobrou? Não tem? Então aqui é a mesma coisa. O resgate, aí sim é o momento que você vai voltar para buscar as palavras que você não sabia. Aí sim você vai voltar para buscar as palavras que você não sabia. Aí o que você vai fazer? Como que funciona o resgate? São 2 momentos do resgate. Primeiro momento, você vai comprar um caderno que vai ser o seu caderno de vocabulário. Isso. Você vai lá, hoje, você tem uma tarefa, você vai sair daqui, você vai passar na livraria, no supermercado, qualquer lugar, você vai comprar um caderno. E você vai dar um nome nele assim, ó, caderno de vocabulário. E se você fizer isso hoje, você me manda uma foto que eu quero ver que você já fez. Caderno de vocabulário. Aí o que você vai fazer? Você vai voltar lá no livro onde você estava, vai começar lá na primeira página que você começou sua leitura. Aí você vai pegar palavra por palavra que você não sabia e vai passar para o caderno. Mas presta atenção. Presta atenção. Não é de qualquer forma que você vai fazer isso. Presta atenção aqui, ó. Na hora de colocar no caderno, você não vai colocar lá a palavra que você não sabe e o significado na frente. Você não vai fazer isso. Você vai colocar o parágrafo que está a frase. Se o parágrafo for muito grande, você pode colocar a frase só. Você vai colocar a frase que a palavra tá e na frente o significado da palavra em inglês. Entendeu? Vamos supor que tem uma frase lá e você não sabe o que é uma palavra naquela frase. Você vai anotar a frase no seu caderno de vocabulário e na frente você vai colocar o significado daquela palavra, em português mesmo, para você entender, tá? Aí, você vai fazer isso com todas as palavras que você marcou. Ah, Simon, mas na frase que eu marquei tinha 3 palavras que eu não sabia. Então, o que você vai fazer? Você vai escrever a mesma frase 3 vezes no seu caderno. E na frente você vai colocar o significado de cada palavra que você não sabia. Entendeu? Você vai fazer isso com todas as palavras que você não sabia. Esse é o primeiro momento do resgate. Você vai resgatar do caderno as palavras que você não sabia e colocar do livro, né, as palavras que você não sabia e colocar no seu caderno de vocabulário. Beleza, eu vou te falar agora o que é o segundo momento do resgate. Presta atenção. O segundo momento do resgate é a leitura do caderno de vocabulário. Cuidado. Leitura do caderno de vocabulário. Não é ler o livro de novo, não. Você vai ler o seu caderno de vocabulário. Todas aquelas frases com as palavras que você anotou, você vai voltar e reler. Todo santo dia. Todo santo dia. Todo santo dia. Sabe por que eu tô falando isso aqui com você assim? Porque a coisa que eu mais vejo as pessoas errando na hora de aplicar essa técnica é: eu leio uma vez por semana. Eu leio quando dá. Eu leio de vez em quando. É isso que eu tô falando com você para fazer? Não. Eu tô falando com você que a técnica é ler todo santo dia. Ah, Simon, mas é chato ler. Beleza, faça sendo chato. Você acha que você vai passar no seu teste do IELTS fazendo a mesma coisa que você faz a sua vida inteira? Talvez você estudou inglês aí em cursinho a vida inteira e você não consegue falar ainda hoje. Você acha que é por quê? Ah, mas é chato, vai me dar esforço. Vai mesmo. Parabéns para você que está se esforçando além da sua zona de conforto. O que você quer, o resultado que você quer, está naquilo que você ainda não faz. Você vai fazer cansado. Você vai fazer sendo chato. É isso que você tem que fazer.
A técnica é essa. Agora presta atenção. Você sabe que tem 3 momentos então. O momento do bombardeio, que você só vai ler marcando as palavras. O momento do resgate, que você vai passar as palavras para o seu caderno de vocabulário. E o momento da leitura do caderno de vocabulário, que você vai ler o seu caderno inteiro todo dia. Por que que tem essas 3 etapas? Na primeira etapa da exposição, você está recebendo a informação. Na segunda etapa, que você passa para o caderno, você está acumulando vocabulário. E na terceira etapa, que você está lendo o seu caderno, você está guardando a informação. Por que que eu falo que você está guardando a informação ali? E isso aqui, gente, essa técnica do bombardeio do resgate, isso melhora o seu vocabulário muito rápido. Muito rápido. Por que que eu estou te falando isso? Foi feito um estudo numa universidade sobre como que os seres humanos adultos aprendem e guardam vocabulário, né, novas palavras. E aí esse estudo lá concluiu que uma pessoa que vê uma palavra nova, ela precisa ver, ler, ouvir, interagir com essa palavra nova de 30 a 50 vezes para ela poder guardar a palavra. Me responde uma coisa aqui, vê se não é verdade isso. Você viu uma palavra nova em português. Português mesmo. Nossa, que palavra bacana essa aí. Gostei dessa palavra. Se você não ver, não ouvir, nunca mais falar aquela palavra, você vai lembrar dela? Não. É claro que não. Então, essa estratégia, essa técnica serve para isso. Para que você possa rever aquele vocabulário que você aprendeu várias vezes. E aí, o que você vai perceber que vai acontecer? Quando chegar lá mais ou menos um mês, que é os 30 dias mais ou menos lá da pesquisa, quando chegar ali mais ou menos um mês, 40 dias, 45, você vai abrir seu caderno lá na primeira página e fala assim, tá bom, vou ler isso aqui de novo, esse negócio chato que o Simon falou que eu tenho que ler. Você vai abrir ele lá e aí você vai ver uma palavra e você vai falar assim, gente, mas que palavra simples, pra que eu coloquei isso aqui? Quando você colocou, ela não era simples. Só que você já viu ela tantas vezes, não só ali na leitura do seu caderno, mas também na leitura dos livros que você está fazendo, que você guardou a palavra. Nesse momento, você pode deixar aquela página para trás, não precisa voltar nela todo dia, tá? É isso que você vai fazer. Deixa eu dar uma pausa aqui para eu poder ver as perguntas que vocês estão mandando aqui, que eu sei que o negócio é tenso mesmo. Suzan Martino. Interessante ter ensinado meus filhos a ler e fazemos isso em português. Não tinha pensado em usar para o inglês. Pois é bem similar. Jeová, que livro indica para quem está começando, pelo amor de Deus. Calma, eu falei que no final da aula eu vou indicar os livros. Caroline, amei, eu tenho caderno, mas era só para palavra solta. Não faça isso, tá? A palavra solta é um perigo. Maturana, Tiago. Quantas vezes por dia, Simon? Tiago, a leitura do caderno é algo que você pode fazer uma vez por dia. Não precisa fazer mais, tá? E aí eu vou falar como que vai funcionar isso dentro da sua rotina, tá? Mas é uma vez só, você não precisa ficar lendo ele mais de uma vez não, tá? Daviana, eu posso usar o aplicativo Anki em vez de caderno? Não. Se você está no início. Se você já tiver mais avançado, você pode. Presta atenção. No início, se você vai começar agora a fazer isso aqui, eu recomendo que você use o caderno mesmo, que você escreva na unha, na mão. Sabe por quê? Porque quando você está escrevendo, seu cérebro ativa outras áreas de memorização. Então você vai lembrar melhor. Quando chegar o momento que o seu caderno já está uma coisa monstruosa, aí você pode ir para o Anki, beleza? Débora, por isso o Anki é bom, ele já filtra o que precisa rever. Sim, ele é muito bom, mas você tem que ter esse momento de passar para o caderno à mão, tá? Mari, você realmente tem um dom para lecionar. Às vezes eu fico nervoso aqui, né? Mas obrigado pelo comentário aí. Vamos lá, vamos seguindo aqui. Seguinte, parece tão simples quando você diz, chega a esclarecer a mente. Que bacana saber disso, Mari. Vamos lá. O que aconteceu agora? Você já sabe como que funciona o bombardeio. Você já sabe como que funciona o resgate e você já sabe que são 3 momentos. Como que você vai dividir isso na sua rotina? Esses 3 momentos, bombardeio e o resgate, né? O resgate você sabe que tem 2 momentos, né? Passar pro caderno e ler o caderno. Esses 3 momentos, eles não precisam ser ininterruptos. O que é ininterrupto, Simon? Ininterrupto é uma coisa que não
para. Ele não precisa ser um atrás do outro, tá? Você não precisa sentar e fazer as 3 atividades de uma mesma vez. Se você quiser, beleza, você pode fazer isso, mas você não precisa, tá? E aí, lembra lá que eu falei lá uma rotina de 1h30? Como que você vai fazer isso aqui? Vamos supor que você tenha a rotina lá de 1h30, que é o exemplo que eu dei. Você vai dividir em 3 blocos. O primeiro bloco de meia hora é o bloco da leitura, do bombardeio. Você vai ler marcando as palavras. Beleza. Terminou esse bloco? Você vai seguir ou você vai deixar para fazer um outro momento do dia? Ah, não, vou seguir. Aí você vai para o segundo bloco, que é resgatar as palavras para o caderno de vocabulário. Resgatou? Você vai fazer isso por meia hora. O segundo bloco é meia hora. Resgatou? Aí tem o terceiro bloco para você poder fazer ainda no dia, que é a leitura do caderno de vocabulário. Meia hora. Já sei o que você vai me falar. Já dei essa aula aqui algumas vezes, inclusive para os alunos. Já sei o que você vai falar. Só assim, mas Simon, vai chegar um momento que o meu caderno vai estar muito grande. Eu não vou conseguir ler ele todo em meia hora. Ou então, Simon, eu marquei lá 70 palavras, eu não consigo resgatar elas em meia hora. Não é isso que você vai falar? Pois é. O que você vai fazer? No início, vai dar poucas palavras. Você vai conseguir em meia hora resgatar tudo ali, e no início, seu caderno vai estar pequeno. Você vai conseguir ler tudo em meia hora. Só que vai chegar o dia, e esse dia tem que chegar, se não chegar, você está fazendo errado. Esse dia vai chegar que você não vai conseguir ou resgatar tudo em meia hora, ou ler o caderno inteiro em meia hora. Aí presta atenção. Quando isso acontecer, você tem 2 opções. Primeira opção, você consegue intensificar a sua rotina? Você consegue, ao invés de passar a fazer meia hora de leitura do caderno, fazer 40 minutos? 45? Consigo. Ah, então beleza. Então é isso que você vai fazer. Vai lá e vai ler mais dentro da sua rotina que você está criando. Ah, não consigo. Minha rotina é fechada, eu não tenho mais que aquele tempo. Então, nesse caso, você lê a meia hora que você tem e para. Simplesmente para. Ah, mas e as palavras que não deu tempo de ler? Esquece. Amanhã você volta. Tá? E aí, se você estiver lendo o caderno, você pode ir fazendo um rodízio. Você volta de onde você parou, finalizou, começa do início de novo. Parou, começa dali. Entende? Você vai fazendo um rodízio. Ah, mas o meu problema está sendo na hora de resgatar as palavras. Eu tinha lá 70 palavras que eu marquei, eu só consegui resgatar 40. Tem 30 que eu não resgatei. Mesma coisa. Você consegue intensificar a sua rotina fazendo mais 10 minutos de resgate? Você consegue? Mais 15? Consigo. Então, você vai resgatar tudo. Ah, não consigo, minha rotina é fechada. O que você vai fazer? Você vai resgatar 30 minutos. Ah, e as palavras que sobraram lá? Esquece. Esquece. Beleza. Não precisa nem voltar no outro dia, não. Esquece. Eventualmente, você vai acabar vendo elas de novo. Tá? Esquece. Ó, presta atenção. Não fica com esse negócio de, se eu não resgatar todas, eu não faço. Para com isso. Isso aí é coisa de quem não quer fazer o que tem que ser feito. Você tá me falando que você tem meia hora. Se você só tem meia hora, você vai fazer a pura meia hora. Ai, mas vai sobrar palavra. Foda-se. É melhor você resgatar a meia hora do que você não resgatar nada, porque você não conseguiu resgatar tudo. Tá? Para com isso. Você vai fazer o que tem que ser feito. Bombardeio, resgate. Beleza? Ó, vamos lá. Isso aqui que eu tô falando com vocês, novamente, tem uma palavra que manda, que reina, que coordena tudo isso aqui. Essa palavra é consistência. Consistência. Se você não fizer isso aqui todo santo dia, não vai dar certo. Se você não fizer isso aqui todo santo dia, seu vocabulário vai continuar uma bosta. Seu vocabulário vai continuar horrível. Tenha certeza disso. É a consistência que vai fazer você melhorar. Não adianta você vir e falar, eu li 4 horas hoje, fiz 3 horas de resgate, beleza. E aí você fica 2 semanas sem fazer nada. Isso não funciona, é a mesma coisa se não tivesse feito nada. Nada. É melhor você fazer pouco volume, mas de forma consistente, do que tentar fazer muita coisa uma vez na vida, outra na morte. Então, para com isso. Consistência. Ó, não sei se você sabe, mas lá na minha preparação, quando eu estava lá atrás me preparando para o teste do IELTS, foi no ano de 2018, 2019, né?
Eu li 90 livros no ano de 2019. 90 livros em inglês. Tinha uns ali que foram em francês, que eu estava estudando também, mas a maioria, 90 livros, foi em inglês. Não é porque eu leio muito. Não é porque eu leio rápido. É porque eu leio sempre. Sempre. Esse ano eu já estou no livro 25 a 26. E a gente está em abril, né? Não é porque eu leio muito, nem rápido. É porque eu leio sempre. Lá atrás, na minha preparação, eu falei assim, ó, para mim mesmo, eu vou ler todo santo dia, nem que seja uma página. E você quer saber a verdade? Teve dia que eu li mesmo, uma página. Mas eu li. Entende? Faça o que você tem que fazer e pronto. E pronto. Quanto mais você lê, melhor você lê. Tem gente que fala assim pra mim hoje, Simon, duvido que você já leu 25 livros esse ano. Vai lá no meu Instagram, fiz até um destaque lá, tem todos lá pra você, até de indicação lá. Mas como que você consegue ler? Eu só tô no segundo livro ainda. Aí é o que eu te falo. Quanto a gente se torna bom naquilo que a gente faz com consistência. Quanto mais eu leio, melhor eu leio. Quanto mais eu pratico meu listening, melhor eu entendo. Isso serve para tudo na vida, a consistência. Para tudo, para coisa boa e para coisa ruim. Quanto mais você fala mal da vida dos outros, melhor você vai ficar em falar mal da vida dos outros. Pro hábito ruim e pro hábito bom. Então eu tô te falando para colocar consistência nesse hábito aqui, de aplicar a técnica do bombardeio e a técnica do resgate, porque isso aqui vai mudar o seu nível de inglês. Isso aqui vai construir o seu vocabulário pro IELTS. Lembra lá atrás que eu falei que não é para você ficar preocupando com palavra avançada? É para você preocupar em construir um comando avançado do seu vocabulário? É exatamente isso. Você vai estar tão exposto e você vai estar acumulando tanto vocabulário que você vai sentir que você está começando a controlar com mais eficiência o seu vocabulário. Você vai começar a entender mais o que você está lendo, você vai começar a entender mais o que você está ouvindo. Tudo vai melhorar no seu inglês. Beleza? Deixa eu ver aqui se tinha algum comentário aqui, não lembro. Carol, Simon, bom dia. Em que momento checar a pronúncia? Carol, a técnica do bombardeio e do resgate pro reading é só isso aqui. Você não tem que preocupar com pronúncia. Checar a pronúncia é algo que você pode fazer extra. Outros momentos, tá? Vamos supor lá que você resgatou 40 palavras hoje. Aí tem 10 palavras lá que você está em dúvida. Outro momento, você pode pegar, aí você vai lá no dicionário, eu recomendo o Cambridge, né? Vai lá, olha o que significa lá a pronúncia de cada uma. Beleza? Esse livro tem que ter vocabulário de conversa do dia a dia ou não, o Daviane falando. Daviane, seguinte, eu vou passar para vocês aqui alguns livros, tá? Para vocês utilizarem. E o livro é o seguinte, no início, eu recomendo que pelo menos o primeiro livro seja de algo que vocês gostem, tá? Algo que vocês gostem, porque aí você vai estar bem relacionado com aquilo ali. É um assunto que você gosta, tá? Você vai ter prazer em ler aquilo ali. No início. Porque depois você vai precisar ler coisas que você não gosta tanto, tá? Porque se a gente só ficar naquilo que a gente gosta, a gente vai ficar com um vocabulário limitado. E vai chegar o momento que você vai precisar saber vocabulários diferentes. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Todo mundo que tá aqui na live aqui, me diz aqui, escreve aqui pra mim nos comentários. Você sabe o que é um pé direito de uma casa? Fala assim, nossa, essa casa aqui tem um pé direito alto. Você sabe o que é um pé direito? Fala aí, sim ou não? Só isso. Só fala sim ou não. Se você sabe o que é um pé direito de uma casa. Vai, fala. Você sabe ou não sabe o que é um pé direito de uma casa? Olha lá, a Marisa falando, eu sei. Você chegar na casa e falar, ó, que pé direito alto aqui. Olha lá, a J. Maia de Araújo, sei. A Suzana Martins, sei. Pois é, a maioria de nós aqui sabe o que é um pé direito de uma casa. Por quê que você sabe? Eu tenho certeza que a maioria aqui não é nem engenheiro, nem arquiteto. E nem pedreiro. E, no entanto, você sabe o que é o pé direito de uma casa. Por quê? Você já parou para pensar por que isso acontece? Porque você e eu, nós nascemos no Brasil. Então, nós nascemos inseridos em uma cultura daquele idioma. Sem querer, você vai aprender vocabulário de tudo quanto é área.
sem querer você vai aprender. Por osmose, só por estar ali perto de pessoas falando, nossa, olha para a direita essa casa, como é que é grande, você vai saber, tá? Agora, quando você vai para outro idioma, você vai aprender outro idioma, o que acontece? Você não nasceu na cultura daquele outro idioma. Então, você não vai receber vocabulário naturalmente igual você receberia no seu idioma. Por quê? A gente tende, né, pelo menos você é treinado assim desde a escola, cursinho, a estudar com aquilo que você só gosta, só com aquilo que você gosta. E aí você vai ficar com aquele vocabulário limitado. Ah, eu sou da área de enfermagem, eu só vou ler coisa de enfermagem. Para com isso. Aqui a gente tem que ativamente ir buscar esses outros vocabulários. Porque se você não for buscar, ele não vai vir para você. Igual ele viria em português. Faz sentido isso aqui que eu tô falando para vocês? Faz sentido? Só para vocês saberem, tá, gente? Pé direito é a altura da parede da casa. Já viu quando você chega na sala, tem aquela parede altona? O teto é mais alto? É isso que é o pé direito, tá? E só para vocês saberem, em inglês, pé direito fala ceiling height, tá? Que é a altura do teto, faz até mais sentido. Beleza? Então, é isso que acontece. Então, no início, Daviane, pegue livros que você goste. Eu vou indicar 3 livros aqui. Um para o básico, intermediário e um avançado. Mas depois, comece a pegar livros que não são tanto os preferidos seus. Beleza? Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando antes de eu passar para a recomendação aqui. Deixa eu ver ali. Mônica, bem que a Tamires disse que você era excelente. Quem é Tamires, meu Deus? Manda um abraço para ela lá, não sei quem é. Bom, você passando isso me alivia porque eu travo na pronúncia, daí por isso, às vezes me desespero. Pois é, sem desespero, Tatiana. Sem desespero. Existe um momento pra gente estudar a pronúncia, mas esse momento não tem que estar misturado aqui no reading. Aqui, por isso que eu falo, quando a gente tem um direcionamento, tudo é diferente. Às vezes você tem a determinação, você tem a dedicação, você é uma pessoa dedicada, determinada, você quer fazer aquilo acontecer, mas você não sabe para onde vai, e aí você vai para qualquer lugar, ou então você não vai para lugar nenhum. Por isso que o direcionamento é importante. Eu tô falando, na hora que você vai cuidar do seu vocabulário, em termos de aprender e aumentar, é isso aqui que você vai fazer. Bombardeio e resgate. Pronúncia é outra coisa que a gente vai trabalhar em outro momento. Beleza? Deixa eu ver aqui. Beleza. Ó, vamos lá. Eu vou passar aqui para vocês agora. Eu vou indicar 3 livros. Beleza? Vou indicar 3 livros para você aqui. Um livro para quem tá no básico, um livro para quem tá no intermediário e um livro para quem tá no avançado. Tá? Presta atenção. O primeiro é para quem tá no básico. É esse aqui, ó. Show Your Work. E aí o autor chama Austin Kleon, tá? Show Your Work. Esse é o nome do livro. Austin Kleon. Beleza? O segundo... Calma aí, Estudos 86. Já vou falar de como você vai achar livro de graça. Calma aí. O segundo nível, para quem tá no intermediário, é esse aí, ó. Discipline Equals Freedom. E o nome do autor é Jocko Willink, tá? Esse aí é o segundo livro de quem tá no intermediário. Vamos lá que eu vou passar aqui o terceiro livro, avançado. Terceiro livro, para quem tá no avançado, The Call of the Wild. E aí o nome do autor é Jack London, tá? The Call of the Wild, Jack London. Esse é o nome do autor, tá? Sabe, eu tenho que obrigatoriamente ler esse? Não, eu acabei de falar que você pode escolher uma coisa que você goste. Eu estou indicando para você aqui, tá? Estou indicando. Se você quiser, inclusive, lá no meu Instagram, ali, você vai ali no meu perfil, aí tem lá os destaques, né? Vai ter lá, se não me engano, é o primeiro destaque dos livros que eu estou lendo esse ano. Aí já tem lá os 25, 26, não sei, dos livros que eu já li esse ano. Aí você vai lá e decide se você quer pegar algum daqueles, tá? Beleza. Aí você vai falar assim, mas Simon, eu não tenho dinheiro para ter livro, eu não consigo achar livro. Para com isso. Vou te falar agora que você está mentindo para você mesmo. Para mim, essa mentira não vai colar. O que você vai fazer? Se você não tem Kindle, você sabe o que é o Kindle? Kindle é aquele dispositivo de leitura da Amazon, tá? Se você tem, eu vou falar o que você vai fazer daqui a pouco, que é até melhor. Se você não tem Kindle, o que você vai fazer? Você vai entrar no Google, você vai digitar lá o nome do livro que você quer, mais PDF. Muito provavelmente você vai achar o livro que você quer. Ah, não achei o livro que eu quero, porque às vezes é direito autoral, o livro não está liberado. Você vai digitar lá, Free Basic Books English. Eu tenho certeza absoluta que vai aparecer uns 300 mil. Você só não vai ler se você não quiser. Free, que é de graça, Basic, que é básico,
English books, livros de inglês. Você vai digitar isso lá no Google e vai aparecer uns trocentos mil para você. Você vai pegar um e vai começar a aplicar isso aqui que eu te falei. Você pode imprimir se você quiser, ou então você pode ler em digital. Mas você tem que aplicar o bombardeio e o resgate. Aí, se você tem o Kindle da Amazon, presta atenção no que você vai fazer. Que aqui que tá a dica de ouro. Se você tem o Kindle da Amazon, você vai entrar no site da Amazon, mas você não vai entrar pelo celular, você vai entrar pelo computador. Entra pelo computador, aí lá em cima vai ter aquela barra de pesquisa, né? E tem uma setinha na barra, depois você repara lá. Aí você vai clicar na setinha e você vai selecionar lá assim, ó, Loja Kindle. Quando você selecionar lá Loja Kindle, já vai aparecer um monte de livro. Aí você vai lá e você vai filtrar pelo idioma inglês, aí vai aparecer um monte de livro. E aí você vai lá naquele filtro que tem no lado direito, vai pôr assim, ó, do mais barato pro mais caro. Sem brincadeira, gente, vai aparecer umas 400 páginas de livro que custa zero. Zero. Tá? Vai lá e faz isso, depois você me conta qual que você pegou. Deixa eu ver aqui. Simon, toda vez que leio, acabo fazendo tradução simultânea para o português e perco tempo. Isso acaba com o tempo? Caroline, não. Você vai fazer exatamente isso aqui que eu fiz. Se você fizer isso aqui que eu te falei, se você ficar exposta marcando as palavras, fazer o resgate passando a frase e o significado dela em português, e depois ler o caderno em português, não interessa se enquanto você está lendo, você está pensando, nada disso. Relaxa. Esquece isso aí, tá? Simplifica. Só foca nisso aqui, beleza? Vamos lá. Outra coisa. Antes da gente encerrar aqui. Peraí, deixa eu clicar aqui. Tá. Você vai falar assim, mas Simon, eu não tenho tempo para ler. Aí o que eu vou falar com você? Você vai contar essa mentira para outro, porque para mim não. Você tem tempo sim. Sabe por que eu posso dizer com certeza absoluta que você tem tempo para ler? Porque você está aqui me vendo. Por que você está aqui me vendo? Porque é uma prioridade para você aprender a melhorar o seu vocabulário para o IELTS. Então, quando você fala para mim que você não tem tempo, você está falando para mim que isso não é uma prioridade para você. Você tem tempo, sim. Todo mundo na face desse planeta, desde o rei até a gente, tem 24 horas. Ah, mas eu trabalho o dia todo. Então, beleza, você acorda mais cedo. Ah, eu tô cansado. Faz cansado. Faz cansado. Ah, mas eu durmo muito tarde. Durma mais tarde. Faça cansado. Na hora que você dormir em cima do livro, aí você deita, vai pra cama e dorme. É o que eu falei. O resultado que você quer tá naquilo que você ainda não faz, gente. Como que você acha que você quer passar no texto do IELTS para você, não sei se você quer emigrar para outro país, trabalhar ou estudar. Como você quer viver aquela vida lá, fazendo a mesma coisa que você faz todo santo dia? Isso não vai acontecer. Então não vem com essa história de não tem tempo. Tem sim. Se você quiser, você vai ter tempo. Beleza? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Se for com alguma pergunta aqui. Isso funciona com literatura clássica, contos clássicos? Funciona assim, tá, Susan? Essa busca lá da Amazon funciona, inclusive os clássicos é os que mais tem, tá? Nayara, o que é bombardeio e resgate? Cheguei agora. Bom, se você chegou agora, você chegou no fim. Eu te recomendo que assim que acabar essa live aqui, que já está no fim, você volte e veja ela, porque a live foi toda sobre isso, tá? Eu não consigo voltar e te explicar tudo aqui agora o que é bombardeio e resgate, tá? São as técnicas que você vai utilizar para melhorar o seu vocabulário para o IELTS, beleza? Entrei depois. Qual é dica? Ler, escreve a palavra e não conhece? Mesma coisa para você. Volta e reveja a live. Não dá para eu ser leviano com você. Se eu falasse aqui, faz isso e isso. Não vou fazer isso. Porque isso é eu ser desrespeitoso com você. Você precisa assistir a essa live aqui para você entender a profundidade desse negócio aqui e como que isso é transformador na sua vida. Então ela já tá no fim a live. Poucos minutos aqui eu já vou encerrar. Você vai voltar e assistir ela para você aprender a fazer isso direito, beleza? Caroline, verdades precisam ser ditas sempre. Muito bem, pessoal. Deixa eu ver, acho que tinha uma pergunta aqui ainda no cantinho aqui. Alguém perguntou. Não. Pessoal, gostaram da live? Curtiram? Aprenderam a fazer aqui agora a sua exposição guiada com o reading? Gostou?
Para todos vocês, um forte abraço e até a próxima live. Cheers!